mal, mas o Atlético virou essa maluquice de ou muito bem, ou muito mal, ou muito defensivo, ou muito ofensivo. Mas lembrando, né, que na Libertadores, embora tenha essa oscilação toda de atuações, a Libertadores do Galo é muito consistente. O grupo era difícil. O Peñarol tá aí. O Peñarol tá na semifinal, cara. Né? Era o grupo da morte. E o Rosário Central. Sim. E assim, era um grupo difícil. O Galo passou bem, fez uma boa fase de grupos. E na Libertadores, eu acho que talvez o pior jogo do Galo tenha sido... Contra o Peñarol lá foi ruim. O Peñarol... E contra o Fluminense no Maracanã foi o pragmatismo do jogo com o São Paulo, só que o contrário. Em vez de sair o gol a favor no final, saiu o gol do Fluminense no final. Mas na volta contra o Fluminense, com o Daverson, o Atlético passou. A ponto do Mano falar, a gente não lembra? teve chance, eles nos amassaram, eu não tinha o que fazer, a gente não tem o que fazer. O Fluminense que ganhou mais uma lá, ontem tá no Brasileiro, foi amassado pelo Atlético Mineiro. E só uma coisa, por que eu acho que pra mim não acabou? Isso, fala. Boa, quero saber. Por que eu acho que não acabou? Aliás, eu acho que o River vai ganhar o jogo. Eu tenho convicção que o River vai ganhar. Tudo eu não bem. sei se ele vai ganhar a classificação. Tá. O jogo eu tenho convicção que ele vai ganhar. Porque a Argentina, os estádios argentinos, a atmosfera que existe nos estádios argentinos, elas muitas vezes fazem os times brasileiros sucumbir. Nem sempre dá certo a vaga. Mas por isso que é muito raro uma vitória brasileira lá. E tem dois exemplos para mim, claro, de que por que não acabou. Um vocês citaram aqui, passaram por ele, que é o Palmeiras ganhar lá em Buenos Aires por 3-0. Acho que nem foi no Monumental, lembra? Foi em outro estádio, porque estava Isso. fechado. Foi fechado por causa da reforma do Monumental. Foi no estádio Independente. Estádio Independente. O jogo nem foi lá, era pandemia, sem ambiente. Isso. Palmeiras mete o 3-0. Quando volta Marcos aqui... Rocha, terceiro zagueiro. Quando volta aqui, o Abel, ele fala em o maior impacto mental que ele viu o time dele sofrer, alguma coisa assim. Jogo que a primeira chance do jogo foi do Palmeiras, se faz ali, faria 4, mas o que fica são os lances, o VAR e tal, fica tudo na memória. E o Abel, ele não podia usar a palavra... Não posso falar o que eu fiz. Se borrou, enfim. Mas o que o Palmeiras tomou o primeiro gol e travou. Como time, travou. Jogadores individualmente, ser humano, travou. Porque tinham medo. Quando toma o segundo, trava de vez. O River fica 20 minutos, 15 minutos com um a menos. Tem um jogador expulso. E só dava tem River. 3 gols anulados pelo VAR. Sim. Então, esse exemplo, para mim, vai ser sempre o dia. Tem um amigo meu, palmeirense, que fala, e eu vou falar mais, a sorte é que não tinha torcida no estádio. Porque ele fala, se tivesse torcida no estádio, eu acho que o clima de travar ia ser pior ainda do que se tivesse com o estádio vazio. E ali o River Plate quase leva pro coisa. Tudo bem, sem torcida nos dois estádios e tal. E um outro... Era um time melhor. A diferença entre Palmeiras e... Era um dos melhores, né? Ainda versão de River, mas você tem total razão, que muita questão foi no aspecto mental. Então, e eu não sei até que ponto esse mental vai afetar ou não, apesar dos jogadores experientes que o Atlético tem. E o outro exemplo que já está sendo usado na Argentina, a Copa Conmebol de 95, o Galo mete 4-0 no Rosário. Foi. Quando cai naquele inferno do gigante de Arroito, toma o 4-0, vai para os pênaltis e o Rosário ganha no inferno que virou o estádio e tal. Então, se tinha Foi o dia que o Leão foi socado? Não, ele foi contra o Lanús, né? Lanús. Eu acho que é a mesma competição, mas o Lanús, não é? Acho que talvez seja esse jogo mesmo. Não era Lanús, enfim. Vou ver. Mas, ou seja, se tinha um país que você faz o 3-0 e aquela coisa, não, para mim não... Se vai 3-0 contra o Bolívar, mesmo na altitude, para mim acabou. Contra peruano, acabou. Contra... Acho que até o uruguaio acabou. Mas, sinceramente, contra o argentino não acabou. Eu não acho que é favas contada. É o River Plate do Galhardo, que não é a sua melhor versão. Está voltando para o clube agora. Tinha um papo hoje na Argentina que eu estava lendo. Parece que ele ainda não tem uma conexão de volta. A alma dele, River Plate, não está de volta na beira do campo. Viram um Galhardo, mas não é aquele cara... como estava, parecia que era ele e River Plate, era uma coisa só. Estão dizendo que ele ainda está em readaptação ao país, ao clube,
e apesar de toda a história que ele tem no clube. Então, mas eu não acho que acabou, sinceramente, com 3-0 por ser o River, por ser o Monumental, com 84 mil pessoas. Posso estar enganado, acho que desde que virou 84 mil pessoas, o River ganhou quase 90% dos jogos, não perdeu de ninguém, acho que ele está invicto desde que são 35 jogos, acho que não perdeu de ninguém, ou se perdeu foi uma vez. Então eu acho que o Galo é favorito, tá tudo bem, mas eu tenho convicção que perde o jogo, só acho que é possível, obviamente, passar, porque um 3-0 para você retirar tem que ser a tempestade perfeita, né? Como disse o próprio Galhardo.